Foi adiada para a próxima terça-feira a votação que pode criar a região metropolitana de Brasília, incluindo municípios de Goiás e de Minas Gerais. Senadores e deputados federais não entraram em acordo. O principal debate é a destinação ou não de 20% do Fundo Constitucional para esses municípios vizinhos que passariam a integrar a região metropolitana. Parlamentares de Goiás e do Distrito Federal estão em guerra, pelo menos na comissão mista que analisa a medida provisória sobre a criação da região metropolitana do DF, com 29 municípios do entorno, de Goiás e de Minas Gerais. O governador Ibanez Rocha participou de toda a reunião, mas não conseguiu o que queria: a aprovação do texto original da MP, enviada no ano passado pelo então presidente Michel Temer. O relator da medida, o deputado José Neuto, do Podemos de Goiás, apresentou na semana passada o parecer favorável, mas incluiu uma emenda com um suplemento de 20% dos recursos do Fundo Constitucional do DF para a implementação e manutenção da região metropolitana. Não atende apenas do estado de Goiás, atende também Minas Gerais. Eu não consegui entender ainda a posição do governador Caiado no sentido de se colocar contra a criação dessa região metropolitana, porque isso vai ser um instrumento para que nós, em conjunto, possamos buscar recursos para resolver os graves problemas que nós temos na região. A bancada do DF fechou questão com a proposta original, sem a emenda que prevê recursos do fundo. Essa região metropolitana, ela afeta diariamente o Distrito Federal. E é muito importante a gente aprovar isso para a gente dar uma qualidade de vida para as pessoas que moram aqui na rede. A região metropolitana permite que um governo consiga iniciar, por exemplo, a obra do BRT, saia daqui do Distrito Federal e chegue até Goiás. Então, a importância dessa região metropolitana é para realmente possibilitar que recursos e benfeitorias, tudo chegue de forma efetiva na região do entorno. Até a oposição ao governo ibanez defendeu a aprovação como queria o GDF. Criando-se a região metropolitana, é possível se conseguir recursos e se estabelecer políticas públicas absolutamente fundamentais, tanto para o DF quanto para as regiões do entorno. A gente prefere o texto original, que permite ao DF fazer obras e convênios com os municípios do entorno, porque hoje o Distrito Federal não tem condições de atuar conjuntamente com os municípios do entorno. Então, se a gente aprova com esse fundo, primeiro, o governo federal vai vetar e nós corremos o risco de uma inconstitucionalidade. Para os parlamentares do DF, existe má vontade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em apoiar a MP. A gente vê uma má vontade, a gente não sabe o motivo pelo qual já foi marcado várias reuniões. O governador Ibanez veio em todas, colocando todo o seu staff, os secretários para dirimir qualquer tipo de dúvida, mas infelizmente ele não vem, não coloca ninguém para poder discutir. Então a gente vê uma má vontade, mas nós queremos ajudar não só o povo de Brasília, nós queremos ajudar também o entorno, porque precisamos investir na cidade satélite, Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso, e a região metropolitana vai trazer essa tranquilidade para todas as cidades. O secretário da região metropolitana concorda. Nós estivemos em Goiânia ontem, tentamos um contato com o governador, estava marcada a audiência, ele não nos atendeu, nos passou para o secretário de governo, e eles também não dizem para a gente por que eles não querem a criação dessa secretaria. Os parlamentares de Goiás defendem que é inútil aprovar a criação da região metropolitana sem recursos. Nenhum dinheiro será garantido por Goiás, por DF ou por Minas Gerais. Os estados estão com dificuldades financeiras imensas, sequer têm possibilidade de investimento. Só o governo federal poderá garantir recursos para políticas planejadas e perenes nessa região. E aí não precisa ser necessariamente do Fundo Constitucional de Brasília. Pode ser uma outra fonte de recurso. E aí, sem o governo federal sentado aqui na mesa, participando dessa discussão, certamente nós teremos dificuldade de avançar. Nós já vimos aí em tempo passado aí que foi criada a RID, mas criada sem recurso. E não adianta, eu acho que nós temos que voltar um pouco a essas discussões, achar uma saída, até mesmo a nível do governo federal, Brasília e governo de Goiás, colocando recursos específicos do orçamento da União para essa região, já que essa região aqui está do lado da nossa capital.
Os prefeitos dos municípios do entorno têm pressa. Se a medida provisória não for aprovada até o dia 14 de maio, ela perde a validade. Essa região, que tem mais de 1,5 milhão de habitantes, é uma região que carece de muita estrutura e eu tenho certeza que com a criação dessa medida provisória pode sim abastecer essa necessidade dos nossos municípios.